Olá, seja bem-vindo ao curso Visão Geral do Microsoft Azure. Módulo 1. Conceitos de nuvem. Objetivos de aprendizado. Depois de concluir este módulo, você será capaz de descrever e compreender os serviços em nuvem e seus benefícios, entender os principais termos comuns no trabalho com serviços em nuvem, entender os modelos de nuvem pública, privada e híbrida, compreender o que é infraestrutura como serviço, IaaS, entender o que é plataforma como serviço, PaaS, entender o que é software como serviço, SaaS. Por que serviços em nuvem? Principais conceitos e termos. O que é computação em nuvem? Computação em nuvem é a entrega de serviços de computação, servidores, armazenamento, bancos de dados, redes, software, analytics, inteligência e muito mais por meio da internet, a representação mais comum de nuvem, permitindo uma inovação de maneira mais rápida, provendo recursos e economias de escala. Em um modelo em nuvem, você normalmente paga apenas pelos serviços que utiliza. Isto ajuda a diminuir os custos operacionais, gerenciando e dimensionando sua infraestrutura com mais eficiência, conforme suas necessidades de negócio e sofram alterações. Serviços em nuvem são uma grande mudança em relação à forma tradicional sobre como as empresas pensam sobre os recursos de TI. Estes serviços possuem características e considerações particulares, como alta disponibilidade, capacidade de manter os serviços em funcionamento por longos períodos com o mínimo tempo de inatividade, dependendo do serviço em questão. Escalabilidade, capacidade de aumentar ou diminuir recursos para qualquer volume de trabalho. Você pode adicionar recursos para atender a um volume de trabalho maior, abordagem conhecida como scaling out, ou acrescentar recursos adicionais para gerenciar um aumento na demanda para um recurso existente, abordagem conhecida como scaling up. A escalabilidade não precisa ser feita automaticamente. Elasticidade, capacidade de aumentar ou diminuir automaticamente ou dinamicamente os recursos conforme seja necessário. Recursos flexíveis correspondem às necessidades atuais. Eles podem ser adicionados ou removidos automaticamente quando for preciso, com base na localização geográfica que ofereça mais vantagens. Uma distinção entre escalabilidade e elasticidade é que a elasticidade é feita automaticamente. Agilidade, capacidade de reagir rapidamente. Serviços em nuvem podem alocar e desalocar recursos rapidamente. Eles são fornecidos sob demanda, via autoatendimento. Desta forma, grandes quantidades de recursos de computação podem ser distribuídos em minutos. Não há intervenção manual nos serviços de distribuição. Tolerância a falhas. Capacidade de permanecer em execução mesmo se um componente serviço não estiver em pleno funcionamento. Normalmente, a redundância é construída na arquitetura de serviços em nuvem. Assim, se um componente falhar, outro de backup tomará o seu lugar. Este tipo de serviço é considerado tolerante a falhas. Plano de recuperação. Capacidade de recuperação de um evento que desativou um serviço de nuvem. A recuperação no caso de desastres em serviços de nuvem pode acontecer muito rapidamente por meio de automação em serviços que são prontamente disponibilizados para uso. Alcance global. Capacidade de atingir o público em qualquer parte do mundo. Serviços em nuvem podem estar presentes em várias regiões, permitindo o acesso rápido e fácil, mesmo que não haja nenhuma infraestrutura em sua localidade geográfica. Capacidades de latência do cliente. Se os clientes enfrentarem lentidão em um determinado serviço de nuvem, é certo dizer que experimentarão alguma latência. Apesar de as fibras óticas modernas serem rápidas, ainda leva tempo para os serviços reagirem às ações do cliente, ainda mais se o serviço não estiver em um local muito próximo do cliente. Serviços em nuvem têm a capacidade de implantar recursos em data centers espalhados pelo mundo, reduzindo problemas de latência.
Considerações sobre custos preditivos. Capacidade que os usuários possuem em prever quais custos incidirão para um serviço específico na nuvem. Os custos para serviços individuais são disponibilizados e as ferramentas são fornecidas para permitir a previsão dos custos que um serviço irá gerar. Também é possível realizar análises com base em crescimentos futuros. Requisitos e considerações sobre habilidades técnicas. Serviços em nuvem podem fornecer e gerenciar hardware e software para atender um volume de trabalho específico. Portanto, colocar uma carga de trabalho em funcionamento com serviços em nuvem demanda menos recursos técnicos. Não é mais necessário ter equipes de TI criando e mantendo a infraestrutura física para lidar com a mesma carga de trabalho. Um usuário que seja especialista em um aplicativo qualquer pode executá-lo sem os conhecimentos para construir e manter a infraestrutura de hardware e software subjacente. Maior produtividade. Os data centers locais geralmente exigem muito trabalho na configuração de hardware, também conhecida como racking e empilhamento, patch de software e outras tarefas demoradas de gerenciamento de TI. A computação em nuvem elimina a necessidade de muitas dessas tarefas. Desta forma, as equipes de TI podem dedicar seu tempo e recursos na realização de metas de negócios mais importantes. Segurança. Os provedores de nuvem oferecem um amplo conjunto de políticas, controles e tecnologia especializada. Itens que podem fornecer um ambiente muito mais seguro do que a maioria das organizações podem alcançar. O resultado é uma segurança reforçada que ajuda a proteger dados, aplicativos e infraestrutura contra possíveis ameaças. Economias de escala. O conceito de economias de escala refere-se à capacidade de fazer as coisas de forma mais barata e eficiente, operando em uma escala maior e mais abrangente. Provedores de nuvem como Microsoft, Google e AWS são empresas muito grandes e podem aproveitar os benefícios de economias de escala para que em seguida repassem esses benefícios para seus clientes. Isso é evidente de várias maneiras para os usuários finais, uma vez que é a capacidade de adquirir hardware a um custo mais baixo, quando comparado com a aquisição feita por um único usuário ou empresa de menor porte. Os custos de armazenamento, por exemplo, diminuíram significativamente na última década, em parte devido à capacidade de comprar grandes quantidades de armazenamento com descontos significativos. Desta maneira, os grandes provedores de nuvem são capazes de usar este armazenamento de forma mais eficiente e repassar os benefícios aos usuários finais, praticando preços mais baixos. Existem limites para os benefícios que as grandes organizações podem obter por meio das economias de escala. Um produto terá inevitavelmente um custo básico subjacente, uma vez que se torna mais um commodity, produto de baixo valor agregado, com base no que custa produzir este mesmo produto. A concorrência também é outro fator que afeta os custos dos serviços em nuvem. CAPEX versus OPEX. Em anos anteriores, as startups precisavam adquirir instalações físicas e infraestrutura para começar suas operações. Grandes quantias eram necessárias para implementar e colocar em execução um novo negócio ou para expandir o existente. Era preciso comprar novos data centers ou novos servidores para criar novos serviços para entregar aos clientes. Esse não é mais o cenário comum. Hoje, as organizações podem assinar um serviço de um provedor de nuvem para começar a funcionar. Isso permite começar a vender ou fornecer seus próprios serviços ao cliente de maneira mais rápida, sem a necessidade de custos antecipados. Essas duas abordagens para investimento são chamadas de despesas de capital, CAPEX. Representa os gastos em infraestrutura física de forma antecipada, deduzindo as despesas da conta de imposto ao longo do tempo. CAPEX é um custo inicial que tem um valor reduzido com o tempo. Despesas operacionais, OPEX,
Envolve gastar o dinheiro em serviços ou produtos neste exato momento e ser cobrado por eles. As despesas podem ser reduzidas de sua conta fiscal no mesmo ano. Não há custos iniciais. O pagamento dos serviços e ou produtos é feito à medida que são utilizados. As empresas que desejam iniciar um novo negócio ou expandi-lo não precisam comprometer-se com custos iniciais para obter um novo produto ou serviço. Em vez disso, elas podem entrar no mercado imediatamente e pagar apenas pela infraestrutura que o negócio exige. Também é possível cortar esses custos quando e se for preciso. Se os serviços forem largamente utilizados em um dado mês, a empresa receberá uma fatura maior. Por outro lado, se esses serviços apresentarem uma utilização mínima, será recebida uma conta menor. Uma empresa ainda pode usar a estratégia de despesas do CAPEX se desejar, mas não é mais uma exigência. Modelo baseado em consumo. Os provedores de serviços de nuvem operam em um modelo baseado no consumo. Isto significa que os usuários finais pagam apenas pelos recursos que utilizam. Este modelo, baseado no consumo, traz muitos benefícios, incluindo ausências de custos iniciais. Não há necessidade de comprar e gerenciar infraestruturas dispendiosas que geralmente nunca são utilizadas em sua plenitude. A capacidade de pagar por recursos adicionais se e quando forem necessários. A capacidade de parar de pagar por recursos que não são mais necessários. Tipos de modelos de nuvem. Nuvem pública. Uma nuvem pública é de propriedade do provedor de serviços em nuvem, também conhecido como provedor de hospedagem. Ele fornece recursos e serviços para várias organizações e usuários que se conectam ao serviço na nuvem por meio de uma conexão de rede, geralmente usando a internet. O modelo de nuvem pública possui as seguintes características: propriedade. São os recursos que uma organização ou usuário final utilizam como armazenamento e poder de processamento. Eles não pertencem à organização que os utiliza. São operados por terceiros como um provedor de serviços em nuvem. Múltiplos usuários finais. Os modos de nuvem pública podem disponibilizar seus recursos para várias organizações. Acesso público. Acesso por meio de qualquer conexão pública. Disponibilidade. Modelo de implantação mais comum do tipo de nuvem. Conectividade. Usuários e organizações geralmente estão conectados à nuvem pública usando um link de internet e um navegador web. Habilidades. As nuvens públicas não exigem conhecimento técnico profundo para configurar e usar seus recursos. Com uma nuvem pública, não há hardware local para gerenciar ou manter atualizado. Tudo é executado diretamente no hardware do provedor de nuvem. Em alguns casos, os usuários da nuvem podem economizar custos adicionais compartilhando recursos de computação com outros usuários que utilizem recursos compartilhados. Um cenário comum é a implantação de um aplicativo da web ou um blog em um hardware e demais recursos que são de propriedade de um provedor de nuvem. Usar uma nuvem pública nesse cenário permite que os usuários desenvolvam seu site ou blog rapidamente e depois se concentrem em manter estes serviços sem a necessidade de compras de ativos, gerenciamento ou manutenção da infraestrutura utilizada. Além disso, é possível usar vários provedores de nuvem pública de escalas variadas. O Microsoft Azure é um exemplo de um provedor de nuvem pública. Nuvem privada. Uma nuvem privada pertence à organização que usa os seus recursos, sendo mantida e operada internamente. Assim, é possível criar um ambiente de nuvem em seu próprio data center e fornecer acesso de autoatendimento para computar recursos aos usuários dentro de sua organização.
Os serviços ofertados são de inteira responsabilidade da empresa que o oferece, bem como o suporte e operação. O modelo de nuvem privada possui as seguintes características: propriedade. O proprietário e o usuário dos serviços são os mesmos. Hardware. O proprietário é inteiramente responsável pela compra, manutenção e gerenciamento do hardware em sua nuvem. Usuários. Uma nuvem privada opera somente dentro de uma organização e os recursos de computação são usados exclusivamente por uma única empresa ou organização. Conectividade. Uma conexão com uma nuvem privada é normalmente feita em uma rede privada altamente segura. Acesso público. Este tipo de nuvem não fornece acesso público. Habilidades. Requer conhecimento técnico profundo para configurar, gerenciar e manter. Um cenário comum para uma nuvem privada acontece quando uma organização possui dados que não podem ser colocados em nuvens públicas, talvez por razões legais ou outras questões. Por exemplo, podem ter dados médicos, financeiros ou jurídicos que não podem ser expostos publicamente. Outro cenário pode abranger dados governamentais, que exigem sigilo e armazenamento dentro do país de origem. Uma nuvem privada também pode fornecer funcionalidades de nuvem para clientes externos ou para departamentos diversos, como contabilidade ou recursos humanos. Nuvem híbrida. Uma nuvem híbrida combina nuvens públicas e privadas, permitindo a execução de aplicativos na locação mais apropriada. O modelo de nuvem híbrida possui as seguintes características: locação do recurso. Recursos específicos são executados ou usados em uma nuvem pública, enquanto outros em uma nuvem privada. Custo e eficiência. Os modelos de nuvem híbrida permitem que uma organização aproveite os benefícios de custos, eficiência e escala que estão disponíveis com um modelo de nuvem pública. Controle. As organizações mantêm o controle de gerenciamento em nuvens privadas. Habilidades. Habilidades técnicas ainda são necessárias para manter a nuvem privada e garantir que os dois modelos possam operar em conjunto. Um exemplo de nuvem híbrida seria a hospedagem de um site em uma nuvem pública e o vínculo a um banco de dados altamente seguro que está hospedado em uma nuvem privada. O uso de nuvens híbridas pode ser útil quando as organizações possuem dados que não podem ser colocados em ambientes de nuvem pública, possivelmente por razões legais. Por exemplo, dados médicos não podem ser expostos publicamente. Outro exemplo pode abranger um ou mais aplicativos que são executados em hardware antigo e que não podem ser atualizados. Nesse caso, é possível manter o sistema antigo em execução localmente em sua nuvem privada e conectá-lo à nuvem pública para autorização ou armazenamento. Comparação dos modelos de nuvem. A seguir, conheça algumas das vantagens e desvantagens das nuvens públicas, privadas e híbridas. Nuvem pública. Vantagens: sem capex. Você não precisa comprar um novo servidor para escalar. Agilidade. Os aplicativos podem ser acessados rapidamente e, com a mesma rapidez, desabilitados do provedor sempre que necessário. Modelo baseado em consumo. As organizações pagam somente pelo que usam e operam sob um modelo OPEX. Manutenção. As organizações não têm responsabilidade pela manutenção ou atualizações de hardware. Habilidades. Não são necessárias habilidades técnicas profundas para implantar, usar e fazer uso dos benefícios de uma nuvem pública. As organizações podem aproveitar as habilidades e a experiência do provedor de nuvem para garantir que suas cargas de trabalho estejam seguras, protegidas e altamente disponíveis. Desvantagens: segurança. Pode haver requisitos de segurança específicos que podem não ser atendidos usando a nuvem pública.
Conformidade. Pode haver políticas governamentais, padrões do setor ou requisitos legais que nuvens públicas podem não atender. Propriedade. As organizações não são proprietárias do hardware ou dos serviços, logo, não podem gerenciá-las caso desejem. Cenários específicos. Se as organizações tiverem um requisito comercial exclusivo, como a necessidade de manter um aplicativo herdado, pode ser difícil atender a esse requisito com os serviços de uma nuvem pública. Nuvem privada. Vantagens. Controle. As organizações têm controle total sobre os seus recursos. Segurança. As organizações têm controle total sobre a segurança. Conformidade. Se as organizações possuírem segurança, conformidade ou requerimentos legais muito rigorosos, uma nuvem privada pode ser a única opção viável. Cenários específicos. Se uma organização tiver um cenário específico não suportado facilmente por um provedor de nuvem, como a manutenção de um aplicativo herdado, pode ser preferível executar a aplicação localmente. Desvantagens. CAPEX inicial. O hardware deve ser adquirido para inicialização e manutenção. Agilidade. As nuvens privadas não são tão ágeis quanto as nuvens públicas, visto que é preciso comprar e configurar toda a infraestrutura subjacente antes que possa ser aproveitada. Manutenção. As organizações são responsáveis pela manutenção e atualizações de hardware. Habilidades. Nuvens privadas exigem habilidades internas de TI e conhecimentos que podem ser difíceis de obter e que, portanto, podem custar caro. Nuvem híbrida. Vantagens. Flexibilidade. Possui o cenário mais flexível, pois com uma configuração assim, uma organização pode decidir executar que aplicativos irá executar na nuvem privada e quais irá executar na nuvem pública. Custos. As organizações podem aproveitar as economias de escala dos provedores de nuvem pública para os serviços e recursos que desejarem. Isso permite que acessem um armazenamento mais barato do que eles próprios podem fornecer. Controle. As organizações ainda podem acessar os recursos sobre os quais possuem controle total. Segurança. As organizações ainda podem acessar os recursos pelos quais são responsáveis pela segurança. Conformidade. As organizações mantêm a capacidade de cumprir com uma segurança rigorosa, conformidade e/ou requisitos, conforme necessário. Cenários específicos. As organizações mantêm a capacidade de suportar cenários específicos facilmente suportados por um provedor de nuvem pública, como a execução de aplicativos herdados. Nesse caso, elas podem manter o sistema antigo em execução localmente e conectá-lo à nuvem pública para autorização ou armazenamento. Além disso, podem hospedar um site na nuvem pública e vinculá-lo a um banco de dados altamente seguro hospedado em sua nuvem privada. Desvantagens. CAPEX antecipado. O CAPEX inicial ainda é necessário para que as organizações possam aproveitar uma nuvem privada. Custos. Comprar e manter uma nuvem privada para usar junto com a nuvem pública pode ser mais caro do que selecionar um único modelo de implantação. Habilidades. Habilidades técnicas profundas ainda são necessárias para configurar uma nuvem privada. Facilidade de gerenciamento. As organizações precisam garantir que haja diretrizes claras para evitar confusão, complicações ou uso indevido. Tipos de serviços em nuvem. IaaS. IaaS é a categoria mais básica de serviços de computação em nuvem. Com o IaaS, você aluga servidores de infraestrutura de TI e máquinas virtuais VMs, armazenamento, redes e sistemas operacionais de um provedor de nuvem em uma abordagem Pay-as-you-go, pague pelo que usa. É uma infraestrutura de computação instantânea, provisionada e gerenciada pela internet.
O IaaS possui as seguintes características: custos iniciais. IaaS não tem custos iniciais. Os usuários pagam apenas pelo que consomem. Propriedade do usuário. O usuário é responsável pela compra, instalação, configuração e gerenciamento de seus próprios sistemas operacionais de software, middleware e aplicativos. Propriedade do provedor de nuvem. O provedor de nuvem é responsável por garantir que a infraestrutura básica da nuvem, como máquinas virtuais, armazenamento e rede, esteja disponível para o usuário. Garantir que um serviço esteja em execução é uma responsabilidade compartilhada ao usar o IaaS. De um lado, o provedor de nuvem é responsável por garantir que a infraestrutura esteja funcionando corretamente. Do outro, o cliente é responsável por garantir que o serviço esteja configurado corretamente, atualizado e disponível aos seus respectivos clientes. Isso é chamado de modelo de responsabilidade compartilhada. Cenários comuns de uso: migrando cargas de trabalho. Normalmente, as instalações IaaS são gerenciadas de maneira semelhante à infraestrutura local e fornecem um caminho de migração fácil para a movimentação de aplicativos legados para a nuvem. Teste e desenvolvimento. As equipes podem configurar e desmontar rapidamente os ambientes de teste e desenvolvimento, trazendo novos aplicativos para o mercado com maior rapidez. O IaaS torna os ambientes de teste e desenvolvimento de escala mais rápidos e econômicos. Hospedagem de sites. A execução de sites usando o IaaS pode ser mais barata que a hospedagem web tradicional. Armazenamento, backup e recuperação. As organizações evitam o gasto de capital e a complexidade da gestão do armazenamento, o que normalmente requer uma equipe qualificada para gerenciar os dados e atender aos requisitos legais e de conformidade. O IaaS é útil para gerenciar a demanda imprevisível e as crescentes necessidades de armazenamento. Com ele, também é possível simplificar o planejamento e o gerenciamento de sistemas de backup e recuperação. PaaS. O PaaS fornece um ambiente para a criação, teste e implantação de aplicativos de software. O objetivo desse tipo de serviço é ajudar a criar aplicativos o mais rápido possível, sem ter que se preocupar com o gerenciamento da infraestrutura básica. Por exemplo, ao implantar um aplicativo web usando o PaaS, não é preciso instalar um sistema operacional, um servidor web ou até mesmo realizar atualizações do sistema. O PaaS é um ambiente de desenvolvimento para implementações na nuvem, com recursos que permitem às organizações entregar aplicativos simples baseados em nuvem a aplicativos empresariais sofisticados. Os recursos são adquiridos de um provedor de serviços em nuvem com base em repartição e acessados em conexão segura à internet. O PaaS possui as seguintes características: sem custos iniciais. Não há custos iniciais e os usuários pagam somente pelo que consomem. Propriedade do usuário. O usuário é responsável pelo desenvolvimento de seus próprios aplicativos. Contudo, eles não são responsáveis pelo gerenciamento do servidor ou da infraestrutura. Isso permite que o usuário se concentre no aplicativo ou carga de trabalho que deseja executar. Propriedade do provedor de nuvem. O provedor de nuvem é responsável pelo gerenciamento do sistema operacional, configurações da rede e serviço. Provedores de nuvem são normalmente responsáveis por tudo. Além do aplicativo executado, eles fornecem uma plataforma gerenciada completa. Cenários de uso comuns. Estrutura de desenvolvimento. O PaaS fornece uma estrutura onde os desenvolvedores podem criar ou personalizar aplicativos baseados em nuvem. Semelhante à criação de uma macro no Microsoft Excel, o PaaS permite aos desenvolvedores criar aplicativos usando componentes de software integrados. Recursos de nuvem, como escalabilidade, alta disponibilidade e capacidade de multilocação, estão incluídos. Isto reduz a quantidade de codificação que os desenvolvedores devem criar.
Analytics ou Business Intelligence. As ferramentas fornecidas como serviço permitem que as organizações analisem e minerem seus dados, permitindo encontrar instruções e padrões, bem como prever resultados para melhorar a tomada de decisões de negócios, como previsão, design de produto e retornos de investimento. SaaS. SaaS é um software que é hospedado centralmente e gerenciado para o cliente final. Ele permite que os usuários se conectem e usem aplicativos baseados em nuvem por meio da internet. Exemplos comuns são soluções de e-mail, calendário e ferramentas de escritório, como o Microsoft Office 365. O SaaS é geralmente licenciado por meio de uma assinatura mensal ou anual. O Office 365 é um exemplo de SaaS. O SaaS possui as seguintes características: sem custos iniciais. Os usuários não têm custos iniciais, eles pagam uma assinatura, normalmente em uma base mensal ou anual. Propriedade do usuário. Os usuários apenas usam o software do aplicativo, eles não são responsáveis por qualquer manutenção ou gerenciamento. Propriedade do provedor de nuvem. O provedor de nuvem é responsável pela provisão, gerenciamento e manutenção do software. Comparação de serviços em nuvem. Há vantagens e desvantagens para os serviços de nuvem IaaS, PaaS e SaaS. IaaS, Infraestrutura como Serviço, IaaS, Infrastructure as a Service. É a categoria mais flexível de serviços em nuvem. Destina-se a dar o controle completo sobre o hardware que executa seu aplicativo. Em vez de comprar hardware, com o IaaS, você o aluga. Vantagens: sem CAPEX, os usuários não têm custos iniciais. Agilidade: os aplicativos podem ser acessados rapidamente e desabilitados sempre que necessário. Modelo baseado em consumo: as organizações pagam somente pelo que usam e operam sob um modelo OPEX. Habilidades: não são necessárias habilidades técnicas profundas para implantar, usar e obter os benefícios de uma nuvem pública. As organizações podem aproveitar as habilidades e a experiência do provedor de nuvem para garantir que as cargas de trabalho sejam protegidas e estejam altamente disponíveis. Benefícios da nuvem: as organizações podem aproveitar as habilidades e conhecimentos do provedor de nuvem para garantir cargas de trabalho feitas de forma segura e altamente disponível. Flexibilidade: com o IaaS, você tem controle para configurar e gerenciar o hardware executando seu aplicativo. Desvantagens: gerenciamento. O modelo de responsabilidade compartilhada é aplicado neste caso, pois o usuário gerencia e mantém os serviços provisionados, e o provedor de nuvem gerencia e mantém sua infraestrutura. PaaS. O PaaS fornece os mesmos benefícios em considerações ao IaaS, mas há alguns benefícios adicionais. Vantagens: sem CAPEX, os usuários não têm custos iniciais. Agilidade: o PaaS é mais ágil que o IaaS e os usuários não precisam configurar servidores para execução de aplicações. Modelo baseado em consumo: os usuários pagam somente pelo que usam e operam em um modelo OPEX. Habilidades: não são necessárias habilidades técnicas profundas para implantar, usar e obter os benefícios do PaaS. Benefícios da nuvem: os usuários podem aproveitar as habilidades e conhecimentos do provedor de nuvem para garantir cargas de trabalho de forma segura e altamente disponíveis. Além disso, os usuários podem obter acesso a mais ferramentas de desenvolvimento de ponta por meio do ciclo de vida dos aplicativos. Produtividade: os usuários podem se concentrar apenas no desenvolvimento de aplicativos, pois todo o gerenciamento da plataforma é manipulado pelo provedor de nuvem. Trabalhar com equipes distribuídas como serviços é mais fácil, já que a plataforma é acessada pela internet e pode ser disponibilizada globalmente com mais facilidade. Desvantagens: limitações da plataforma. Pode haver algumas limitações para uma plataforma de nuvem específica que poderia afetar a forma como um aplicativo é executado.
Quaisquer limitações devem ser respeitadas ao considerar qual plataforma PaaS é mais adequada para uma carga de trabalho específica. SaaS. SaaS é um software que é hospedado centralmente e gerenciado para o cliente final. Geralmente é baseado em uma arquitetura onde uma versão do aplicativo é usada para todos os clientes e licenciada por meio de assinatura mensal ou anual. O SaaS fornece os mesmos benefícios que o IaaS, mas novamente há alguns benefícios adicionais. Vantagens: sem CAPEX, os usuários não têm custos iniciais. Agilidade: os usuários podem fornecer à equipe acesso ao software mais recente de maneira rápida e fácil. Modelo de preço pré-pago: os usuários pagam pelo software que usam em um modelo de assinatura, normalmente mensal ou anual, independentemente de quanto usam o software. Flexibilidade: os usuários podem acessar os mesmos dados do aplicativo de qualquer lugar. Desvantagens: limitações do software. Pode haver algumas limitações em um aplicativo de software específico que pode afetar a forma como os usuários trabalham. Quaisquer limitações devem ser consideradas ao levar em conta qual plataforma PaaS é mais adequada para uma carga de trabalho específica. IaaS, PaaS e SaaS contêm cada um diferentes níveis de serviços gerenciados. Você pode facilmente usar uma combinação desses tipos de infraestrutura. Também pode usar o Office 365 nos computadores da sua empresa SaaS. No Azure, pode hospedar suas VMs, IaaS, e usar o banco de dados SQL do Azure PaaS para armazenar seus dados. Com a flexibilidade da nuvem, você pode usar qualquer combinação que forneça o resultado máximo. Responsabilidade de gestão. A seguinte lista de tipos de serviços de nuvem descreve as responsabilidades de gerenciamento do usuário e do provedor de nuvem em comparação aos sistemas locais. IaaS requer o maior gerenciamento de usuários de todos os serviços em nuvem. O usuário é responsável por gerenciar os sistemas operacionais, dados e aplicativos. PaaS requer menos gerenciamento de usuários. O provedor de nuvem gerencia os sistemas operacionais e o usuário é responsável pelos aplicativos e dados que eles executam e armazenam. SaaS requer o mínimo de gerenciamento. O provedor de nuvem é responsável pelo gerenciamento de tudo e o usuário final apenas usa o software. É importante que os usuários entendam pelo que são responsáveis ao usar serviços em nuvem. Garanta que suas cargas de trabalho sejam gerenciadas corretamente e não sofram paralisações. Existe um modelo de responsabilidade compartilhada para garantir que as cargas de trabalho da nuvem sejam executadas de forma segura. Dependendo do serviço que você está usando, o provedor de nuvem é responsável por alguns aspectos do gerenciamento de carga de trabalho, e o usuário final é responsável por outros aspectos do gerenciamento da carga de trabalho. Resumo: conceitos de nuvem. Neste módulo você aprendeu sobre a computação em nuvem, o que ela é e quais são suas principais características. Conheceu os diferentes tipos de modelos de nuvem que estão disponíveis e as considerações em usar esses modelos diferentes. Conheceu os diferentes serviços de nuvem disponíveis, os benefícios no uso dos diferentes tipos e as responsabilidades de gerenciamento sobre cada tipo de serviço. Por que utilizar serviços em nuvem? Nesta lição você aprendeu sobre o que é a computação em nuvem e por que é importante considerar o uso de serviços em nuvem. Conheceu os principais termos e conceitos como alta disponibilidade, agilidade, elasticidade, tolerância a falhas, alcance global, CAPEX versus OPEX no contexto da computação em nuvem, economias de escala e o modelo de custo baseado no consumo. Tipos de modelos de nuvem. Nesta lição você aprendeu sobre modelos de nuvem pública, privada e híbrida, bem como as principais características de cada modelo. Aprendeu como eles se comparam, quais considerações você deve levar em conta e quando você pode usá-los.
Tipos de serviços em nuvem. Nesta lição, você conheceu os diferentes tipos de serviço em nuvem disponíveis, IaaS, PaaS e SaaS. Conheceu quais são as principais características de cada serviço, como elas se comparam, que considerações precisa levar em conta quando usá-los e quando pode usá-los.